Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Marques, eu sou professora e advogada e vamos dar continuidade aqui às minhas aulas de metodologia, algumas dicas muito importantes para os meus alunos da especialização. Vejam só, queridos, na aula passada nós tratamos da escolha do tema de pesquisa, também falamos um pouquinho sobre o problema de pesquisa, como fazer o recorte, como delimitar esse problema de pesquisa, dos objetivos gerais e específicos, dos métodos e também das espécies de pesquisa. Hoje nós já passaremos a falar sobre a organização do seu texto. É claro que nós teremos uma aula específica para a gente falar de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais nesta ordem. Mas aqui eu já quero adiantar alguns aspectos de texto, como questões gerais de metodologia, tá certo? Como você organiza o seu texto, então? Até porque você tem que pensar em como esse texto vai ficar depois para conseguir, escolher o melhor método de pesquisa, etc., a melhor forma, e também já deve pensar nisso mesmo estando em fase de projeto, eventualmente. Então vamos lá. Organizando o seu texto. No primeiro momento, você tem que pensar se os seus capítulos correspondem aos seus objetivos específicos, até porque, pessoal, no próprio projeto de pesquisa você também tem que fazer um esboço já de sumário, né? Então vejam, os seus capítulos, do seu texto, da sua monografia, correspondem aos seus objetivos específicos? Lembra quando a gente tratou de objetivos específicos, que são as etapas, da pesquisa, que correspondem que vão formar, na verdade, o objetivo geral, e o objetivo geral que é a espinha dorsal do trabalho, nas palavras do professor Humberto Eco, né? Então vejam, lembrem dos objetivos específicos do vídeo anterior. Então, os seus capítulos correspondem aos seus objetivos específicos? Isso é muito importante. E os seus capítulos te levam à resolução do seu problema ou não? E veja, pessoal, por que a gente está perguntando isso aqui? Olha só, quando você escreve, é muito importante você pensar nos objetivos específicos, no seu sumário, nos seus capítulos e verificar se você realmente precisa de todos esses itens que você acha que precisa, que você está colocando ali, tá? Então vejam só, muitas vezes você não vai precisar abordar muita coisa de história, por exemplo, enfim, você não precisa começar lá, o homem é um ser gregário, né? Você não precisa começar do direito romano, depende, né? Se o seu método é um método histórico, se a sua proposta é uma análise histórica, ok. Mas muitas vezes você precisa de alguns trechos de história, de alguns aspectos da história, mas você não precisa ir tão lá atrás, até porque outros trabalhos já vão ter discutido isso, em outros manuais você já encontra um histórico do instituto, então você tem que ir mais direto ao ponto, aquilo que te interessa mais para discussão mesmo, tá? Então pense sempre, esse capítulo que eu estou propondo aqui no meu sumário, ele é necessário para o meu texto? Os seus capítulos te levam à resolução do seu problema ou não? Veja, o seu sumário, essa delimitação, os seus capítulos, ao olhar para o seu sumário, eu tenho que enxergar um mapa. E um mapa que deve ser lido facilmente, concatenado, lógico. Um mapa, o sumário é um mapa. Esses itens, esse sumário, esses itens a serem abordados, eles devem ser lidos de forma fácil, de forma lógica e de forma com que faça você cumprir o seu objetivo geral, a sua espinha dorsal, que nós tanto falamos e que é tão importante, talvez, o que há de mais importante em todas essas aulas é o objetivo geral, é essa espinha dorsal, nas palavras Humberto Eco, do seu trabalho. Veja, a história é importante, como eu disse, mas não exagera se for muito técnico, principalmente se o seu tema for muito técnico. Além disso, pessoal, veja a seguinte questão no seu sumário. Os seus capítulos são proporcionais? Vejam, você não pode demorar muito para chegar no que é a discussão que você quer propriamente dita. Até porque no início a gente está com fôlego, daí às vezes aquele capítulo que serve de base, da nossa premissa maior, digamos assim, aquele capítulo que é um pouco mais geral, a gente capricha muito, escreve muita coisa, mas depois vai desanimando. Então é muito importante pensar nisso também. Você está desanimando ao longo do caminho, o seu capítulo primeiro não está muito maior do que os outros, ou às vezes acontece ao contrário, você já é expert na questão, você estudou muito e você escreve muito no terceiro capítulo, Em regra a gente tem a introdução, 3 capítulos e a conclusão.
E você escreve muito no seu terceiro capítulo, porque você já sabe de tudo, pesquisou muito, mas aquele mais teórico deixou a desejar e tem poucas páginas. Também não é legal. O seu trabalho deve ser um trabalho proporcional. Não precisa haver proporcionalidade entre os tópicos, os subtópicos, mas só entre os 3 capítulos, tá? Os 3 capítulos têm que ser mais ou menos do mesmo tamanho. É claro, muitas vezes vai ter 5 páginas a mais, 5 páginas para menos ou para mais, tudo bem, não é algo tão rígido, mas precisa ser minimamente, razoavelmente proporcional, tá bom? Que mais? Olha só, outra coisa muito importante também. Como o seu trabalho vai ser localizado? E como o seu leitor prosseguirá na leitura do seu trabalho? Veja, como eu acho o seu trabalho? Como o leitor prossegue também? Como eu prossigo na leitura do seu trabalho? O que vai me despertar? O que vai me chamar a atenção para prosseguir na leitura do seu trabalho? Muito provavelmente é a introdução e também o resumo e o título. São esses elementos que fazem o seu leitor prosseguir na leitura. Pois bem, o título ele deve ser como nós vimos naquela videoaula, na última videoaula, na primeira delas. Né? Ele já deve trazer o seu tema, o seu problema de pesquisa, o seu recorte. Se ele não trouxer isso, ele vai ficar lá genérico demais e ninguém vai se interessar pela leitura. Porque as pessoas pegam um manual de um outro autor, né, já mais conhecido do que nós, para sua pesquisa, enfim. Então, a pessoa não vai querer te ler, querer ler o seu trabalho se está muito genérico. Então, faça o título como nós vimos lá naqueles exemplos de recorte de temática, de identificação de problema de pesquisa, quando nós trouxemos inúmeros exemplos, certo? Lembra do exemplo a ata notarial como meio de prova no Código de Processo Civil de 2015? Já está específico. E lá a gente deu vários exemplos de temas e títulos muito específicos. Pessoal, vejam, o seu título tem que ser chamativo, já trazer esse recorte, e o seu resumo também deve estar muito bem escrito. Se o seu resumo está bem escrito, é meio caminho andado para o seu leitor prosseguir na leitura. Vejam só, tá? Não há espaço no resumo para divagações, tá? Não há espaço. O resumo deve conter a temática, o objetivo do trabalho, o método utilizado enfim, a espécie de pesquisa e a que resultado você chegou. Só isso. O resumo deve ser objetivo. Nos slides que eu passei para os alunos, eu coloco bastante exemplo de resumos, de como você pode construir o seu resumo, certo? Veja, na sequência, né, junto com o resumo, quase automático, com o resumo vem as palavras-chave. As palavras-chave são importantíssimas, porque se esse seu trabalho depois vir um artigo a ser publicado, enfim, devidamente modificado, né, de acordo com as normas de alguma revista científica, como ele vai ser indexado, como ele vai ser pesquisado? Ele tem que ter boas palavras-chave que realmente reflitam o seu tema. Quem assistiu a videoaula número 1 vai lembrar do tema da minha tese de doutorado. Lembra de esboço de mecanismos mais dialógicos para o controle de constitucionalidade brasileiro, diálogo entre poderes, a partir de engrenagens neozelandesas e canadenses. Então é claro que Nova Zelândia, Canadá e Brasil tinham que estar ali nas palavras-chave, controle de constitucionalidade, constitucionalismo dialógico, né, ou diálogo entre poderes, certo? Então as suas palavras-chave têm que ser muito bem pensadas, né? Você tem que dizer exatamente, tem que refletir exatamente aquilo que você, aquele resumo do seu texto, as palavras-chave realmente do seu texto, aquilo que identifica mais o seu texto, tá? E introdução, pessoal. Vamos falar um pouquinho da introdução. E a introdução, assim, se o teu leitor chegou na introdução, é porque ele já gostou do título e do resumo. Ou porque ele resolveu te dar mais um voto de confiança, né? Mas se ele chegou na introdução, ele ainda tá animado. Então vejam, a introdução também precisa estar muito boa. Porque se a introdução não estiver boa, pessoal, é óbvio que o seu leitor vai desistir da leitura, tá? E a introdução é a última coisa que se faz no trabalho. Você não faz a introdução antes. A introdução é a última coisa que é feita em um trabalho. Porque pode ser que no decorrer da pesquisa você tenha algumas mudanças de caminho. E aqui na introdução, numa parte final da introdução, a gente tem uma parte que a gente já descreve, já diz o que é que vai dizer em cada capítulo, mais ou menos um parágrafo para resumir o que vem em cada capítulo, o que vem a ser abordado. Então, para você não refazer a introdução,
tá? Obviamente, pode ter alguma mudança no meio da pesquisa, enfim. Então, obviamente, que para você não ter que refazer a sua introdução, é bom que ela seja feita por último. Mas claro que no texto, né, é uma das primeiras coisas que aparece. Veja, na introdução, você deve introduzir o tema, mencionar o seu problema de pesquisa, né, a justificativa, aquilo que eu falei na videoaula número 1, né, na parte 1 das nossas aulas aqui, justificar a escolha do seu tema. Por que é importante estudar o seu tema? Qual é a relevância social, qual é a relevância jurídica também desta escolha, tá? Porque existe polêmica, porque não é um ponto pacificado, né? Ou então, às vezes, dependendo do tema, se relaciona com direitos humanos, por exemplo, né? Aí a importância, por exemplo, é facilmente justificada, né? Diante de tanto histórico que nós temos de desrespeito aos direitos humanos, por exemplo, tá? Enfim, então aí fica fácil de justificar. Além disso, na introdução, você tem que ter a hipótese, né? A hipótese é aquilo que você pretende comprovar, né? Aquilo que você acha que vai acontecer, né? Tem-se por hipótese que, por exemplo, na minha tese de doutorado, tem-se por hipótese que mecanismos mais dialógicos amenizam o déficit democrático de legitimidade, né? O déficit democrático do judiciário, por exemplo, alguma coisa assim, né? Ou então que tem-se por hipótese que países que possuem um controle fraco de constitucionalidade acabam potencializando mais diálogo entre poderes, enfim, alguma coisa nesse sentido. Essa hipótese eu posso ou não confirmar no decorrer da pesquisa. Na conclusão, vou dizer se a hipótese foi confirmada ou não. Além disso, os objetivos gerais e específicos do trabalho devem constar também na introdução. E a metodologia, né, pessoal? Os métodos que você utilizou, conforme nós vimos na videoaula número 1, na aula passada, né? Indutivo, dedutivo, histórico, comparado, ou então aquelas inúmeras espécies de pesquisa que nós vimos, né? Pesquisa bibliográfica, jurisprudencial, estudo de caso e várias outras espécies de pesquisa que nós vimos lá na outra aula. Isso é muito importante. Porque o seu leitor tem que entender, né, qual é o seu problema de pesquisa, qual é o seu recorte, qual é o problema de pesquisa, a questão que o seu tema suscita, que é a questão sobre esse aspecto do seu grande tema suscitada, né, qual é o seu problema de pesquisa, a justificativa, porque é importante você abordar esse tema, a sua hipótese, que você vai tentar comprovar e que pode ser comprovada ou não, e isso não invalida a pesquisa se não for comprovada, enfim, mas você vai tentar comprovar ou não a sua hipótese, assim como os objetivos do seu trabalho, né, principalmente o objetivo geral, que é a espinha dorsal do seu trabalho, e os métodos utilizados para se chegar a esse objetivo. Além disso, é muito bom você atrair o leitor, você questionar, você deixar um certo mistério, né, sobre como escrever essa introdução. E também é importante ressaltar quais contribuições o seu trabalho traz para o mundo acadêmico jurídico, porque nós sabemos que nós temos o estado da arte, né? Nós temos ali a que ponto a doutrina chegou, a que ponto o mundo jurídico, a academia chegou aí nesse seu tema. Quais as contribuições que seu trabalho traz para o entendimento, para a academia, para a pesquisa, né, desse tema? Quem lê o seu trabalho, quais contribuições vai ter com isso? Pense nisso. Então veja, porque você classifica, porque você delimita, porque você descreve as categorias do assunto X, ou porque você propõe uma análise reflexiva sobre o Instituto Y, enfim, né? Quais são as contribuições que o seu trabalho, que a sua análise traz para o mundo acadêmico jurídico? E além disso, pessoal, também na sua introdução, fale sobre a organização do seu trabalho. O que você vai abordar em cada tópico, em cada um dos 3 capítulos? Faça um parágrafo ou 2, no máximo, para cada um desses capítulos, contando o que vai ser abordado. Essa é a sua introdução. Lembrando, mais uma vez, que ela é feita no fim, tá? Vejam, conclusão. A conclusão, é claro que a gente vai falar de escrita ainda, de muita coisa, tá, pessoal? Mas aqui a gente tá dando, né, a gente tá falando de alguns temas, de alguns tópicos mais importantes, como eu expliquei lá no início, mas a gente vai ter aula só de escrita de texto, enfim, para vocês escreverem bem a parte, né, textual, a parte do desenvolvimento, enfim. Vejam, olha só, conclusão. A conclusão, pessoal, não é lugar para novos argumentos, tá? A conclusão, ela não pode ser uma surpresa total para o leitor também. Então, você não pode concluir algo que não foi desenvolvido,
né, no decorrer do texto. De repente o leitor está lendo os seus 3 capítulos, de repente na conclusão ele tem uma surpresa. Não dá para ser uma surpresa total. É claro que ali você faz as reflexões até um pouco mais profundas, você faz os links, etc. Mas tudo com base em argumentos e posições já desenvolvidas no decorrer do texto. Principalmente naquele último capítulo que, em regra, é o cerne da nossa monografia. Então, a conclusão a gente pode resumir como uma lição. Uma lição que pode ser tirada de um assunto que você já defendeu, tá certo? Então, veja, ressaltando mais uma vez, conclusão não é lugar para novos argumentos, é uma lição que pode ser tirada daquilo que você já defendeu anteriormente. Além disso, pessoal, vamos tratar de mais algumas coisinhas aqui. Nota de rodapé. Nota de rodapé também é um assunto muito legal. Veja só. Segundo o professor Humberto Eco, naquele livro que eu já mencionei para vocês, Como Fazer uma Tese, as notas de rodapé possuem algumas funções, tá? Algumas funções. Quais funções são essas? Veja, quando você opta pelo sistema numérico de citação, né, e não pelo autor data é aquele entre parênteses no fim do parágrafo, mas quando você opta pelo sistema numérico, aí a nota de rodapé serve para você inserir a citação, tá? Além disso, vejam só, outras funções, além de eventuais citações conforme a norma que você estiver seguindo. E aqui na nossa especialização são as normas da BNT, você pode tanto fazer citação no sistema numérico quanto no sistema autor-data, mas isso é assunto para outra aula, a gente vai voltar neste assunto também. Vejam só, outras funções da nota de rodapé segundo o clássico livro de Como Fazer uma Tese do Humberto Eco. A nota de rodapé serve também para você acrescentar outras indicações, um reforço bibliográfico, né? Como, por exemplo, você vai discorrendo sobre um assunto e lembra daquilo que a gente tratou na videoaula passada sobre encantamento acadêmico? Veja, para você também não cair nessa armadilha de querer abordar tudo e mais um pouco e acabar fugindo do seu próprio recorte, do seu próprio problema de pesquisa, você pode indicar uma bibliografia interessante para aprofundamento daquele ponto que não é teu ponto-chave, teu ponto central, na nota de rodapé. Verificar obra do fulano. Por exemplo, você menciona o termo sociedade de risco, mas a tua monografia não é sobre sociedade de risco. Mas claro que você vai citar o livro do Ulrich Beck, né? Então vejam, se você vai citar esse livro, você pode colocar, verificar, né, livro, né, de fulano, do autor X, porque é um livro clássico. Então você indica, você faz um reforço bibliográfico na sua nota de rodapé, tá certo? Além disso, pessoal, a nota de rodapé pode servir para remissões internas ao próprio texto, ou externas, outros trabalhos, outras obras. Então, por exemplo, você na sua argumentação, em determinado momento diz assim, conforme já foi verificado no item 1.2, né? Você cita um instituto, mas que já foi abordado em outro capítulo ou em outro tópico. Aí você pode utilizar uma nota de rodapé para dizer, conforme abordado no item, né, 1.2, por exemplo, tá? Além disso, outra função da nota de rodapé, introduzir citação de reforço, que no texto atrapalharia a leitura. Às vezes, algumas citações são primordiais para fluir o texto e elas devem ser colocadas no texto mesmo, sejam elas diretas ou indiretas, enfim, extensas ou não extensas. Mas existem outras citações que só atrapalhariam, né, o nosso estudo, a nossa leitura, né, o fluir deste texto. Se essas citações só atrapalhariam, então mas elas ainda assim são importantes, apesar de não fluírem, não ficarem bem no texto corrido, você coloca essas citações em nota de rodapé também. Então é uma citação de reforço. E outra utilidade da nota de rodapé é ampliar afirmações que se fez no texto, úteis para não carregar o texto com informações que, apesar de importantes, são acessórias em relação ao tema, ou apenas repetem, sob um ponto de vista diferente, o que já foi dito de maneira essencial. Vejam, então você utiliza a nota de rodapé para ampliar afirmações. Às vezes não é uma citação que você vai colocar na nota de rodapé, mas você mesmo quer escrever na nota de rodapé, mas é algo que também não ficaria muito legal, porque você carregaria de informações demais e fugiria um pouco até do seu tema, ou do cerne, ou daquilo que você está discutindo, e ficaria um pouco deslocado no texto. Você pode inserir essa informação em nota de rodapé também.
Outra função, para corrigir afirmações do texto. Você está seguro do que afirma, mas consciente de que há posições contrárias. Então veja, você afirma, está seguro, utiliza os seus argumentos, mas você quer destacar que existem posições contrárias e coloca isso em nota de rodapé. Claro, se são posições contrárias a respeito da sua questão central, do seu objetivo geral, aí você vai rebater e argumentar e trazer essas posições doutrinárias, contrárias, no próprio texto. Mas, se não é sobre a sua análise central, você pode trazer posições contrárias de outros aspectos que você também aborda em nota de rodapé. E além disso, por fim, última utilidade da nota de rodapé é a tradução de uma citação. É muito importante, pessoal. Tudo que você utilizar em língua estrangeira, e é muito bom que você utilize, que você traga textos de outros países, ou textos, textos que estão em espanhol, em inglês, em francês, em qualquer outra língua, italiana, enfim. É muito legal isso. Porém, no nosso país, nem sempre todos os seus colegas saberão, na nossa realidade, ler inglês ou em espanhol, enfim, ou em qualquer outro idioma. Então, para que o maior número de pessoas possa ler o seu trabalho, por favor, traduza todas as suas citações em nota de rodapé. Você pode fazer das duas formas. Eu gosto de deixar a tradução no corpo e o original em nota de rodapé, para ficar tudo em português lá no corpo do texto, bem bonitinho, não atrapalhar a leitura. Mas você pode fazer ao contrário também, tá bom? Vamos lá, próximo tópico, algumas armadilhas de acordo com o livro do Humberto Eco, Como Fazer uma Tese. Olhem só, não forneça referências ou fontes para noções de conhecimento geral. Então você não precisa explicar o que foi a Segunda Grande Guerra Mundial, por exemplo, tá? A menos que seu trabalho seja sobre este assunto específico. Então, não faça referências. Não duvide da capacidade do seu leitor assim ao extremo. Referências muito óbvias, que são de conhecimento geral, tá? Por favor, você não precisa referenciar isso a todo momento. E outra armadilha, não atribua a um autor uma ideia como ele apresenta de outro. Aquele autor pode ter transmitido a ideia sem tê-la aceitado, justamente para combatê-la, por exemplo. Então veja, às vezes eu estou citando o Daniel Amorim Assumpção Neves, mas é para discordar dele. Ou o Cássio Scarpinella Bueno, mas é para discordar dele. E eu cito, e aí depois eu desenvolvo os argumentos contrários à posição dele. Aí você, citando o meu artigo, ou o meu trabalho, ou o meu livro, você pega justamente o trecho que eu cito o Cássio como se fosse meu. Isso não é legal, pessoal, isso não é bacana. Por que isso não é legal? Porque eu não disse isso, eu não estava concordando, eu só citei o Cássio para discordar dele. Inclusive, eu costumo concordar com ambos os processualistas civis, que são muito bons, mas aqui só como exemplo fictício para vocês, tá certo? Pessoal, e aí também é importante a gente falar um pouquinho de APUD, já puxando o gancho, APUD. Você utiliza o termo APUD quando você cita alguém que o autor citou. Então, Pontes de Miranda, daí você não tem a obra do Pontes de Miranda, APUD Cássio Scarpinella Bueno. Você pode fazer isso? Pode, tá? Mas não abuse, você só usa APUD quando você realmente não teve acesso. Agora, se essa obra do Pontes de Miranda está disponível na biblioteca aqui em Curitiba, por exemplo, da PUC, da Positivo, da Unifacear, enfim, de qualquer outra faculdade, da Uninter, enfim, de qualquer outra faculdade, por que você não vai até essa faculdade, que em regra permite, tô citando aqui as faculdades sem ter certeza, mas enfim, que em regra permitem a entrada, a visita de terceiros e consulta no local. Então veja, por que você não foi atrás do livro, Então só se for uma fonte extremamente difícil de ser conseguida, porque senão a banca vai te criticar, e vai te criticar bastante, tá certo? E outra armadilha do Humberto Eco, que ele traz no livro dele, Como Fazer uma Tese, dar informações precisas sobre edições críticas, revisões, etc. Então vejam, isso aqui é principalmente para quem trata de temas bastante teóricos. Veja, às vezes o autor mudou de posição, temas técnicos também. Às vezes o autor, dependendo da edição do livro, ele já mudou de posição. Seja bem preciso quanto a essa informação. Não pegue uma informação desatualizada como se o autor ainda se posicionasse daquele modo, tá certo? Por isso, procure utilizar obras mais atualizadas, tá? Pessoal, além disso, vamos falar um pouquinho aqui também de citações diretas, literais e citações indiretas, tá? Ambas devem ser referenciadas, tanto as citações diretas, aquelas que você achou tão boas, mas tão boas, tão sensacionais, esplêndidas, que
Não teria como escrever de outra forma. Aquelas que você teve que citar diretamente, copiar entre aspas, né? Copiar assim, mas não copiar entre aspas aí. Mas que é tão boa a citação que você tem que colocar exatamente essa citação no texto. Veja, neste caso, pessoal, se isso acontecer, porque essa citação é muito boa e você faz questão de fazer essa citação direta, ela poderá ser feita, se ela tem até 3 linhas, ela pode ser feita entre aspas no próprio corpo do texto. Agora, se ela tem mais do que 3 linhas, ela é feita no recuo, com tab 4. Então, você, sem aspas, no recuo, ao invés de seguir a mesma margem do texto, você dá 4 vezes o tab no seu teclado, né? E mede na régua 4 e coloca ela no recuo, no canto, né? Mas continua no corpo do texto normalmente, não vai em nota de rodapé, tá certo? Assim, essa citação é uma citação direta, porque ela é literal, você literalmente copiou o que o autor está falando, referenciando, claro, né? E atribuindo, obviamente, os devidos créditos e dizendo que são palavras deste autor determinado. A outra espécie de citação é a citação indireta. O que é essa outra espécie de citação? Essa citação indireta. A outra espécie de citação é a citação indireta. Veja, o que é essa citação indireta? É quando você utiliza ideias do autor, mas reescreve essa ideia com suas próprias palavras. Você traz a ideia do autor, mas você está contando qual é a ideia do autor. Neste caso, citação indireta, você também precisa referenciar, tá? Tanto na citação direta quanto na indireta. E vejam só, você vai referenciar, e você pode referenciar utilizando 2 sistemas. O sistema autor-data, aquele entre parênteses, no fim do parágrafo você abre, né, um parênteses e coloca, por exemplo, o último sobrenome do autor, Marques, em caixa alta, vírgula, 2019, P, minúsculo de página, ponto, 23, tá? E fecha parênteses. Ou então, né, na verdade, ou você vai utilizar o sistema numérico, né, que é aquele sistema que você não coloca parênteses no fim de cada parágrafo, mas você joga a citação em nota de rodapé. Você pode utilizar os 2 sistemas são permitidos pela ABNT, certo? São 2 sistemas permitidos. No entanto, as referências completas, independentemente se você utiliza, tanto no caso de autor-data como no caso de sistema numérico, independentemente de qual sistema você utiliza, as referências completas deverão constar ao final, num tópico que nós temos depois da conclusão, chamado referências, tá? É claro que essa referência completa sempre tem que constar lá no final. E se você utiliza o sistema autor-data, você não pode mesclar, daí utiliza no texto todo só o autor-data. Se você utiliza o sistema numérico, que é aquela citação em nota de rodapé, utilize no texto todo o sistema numérico. Você não pode aí confundir e utilizar os 2, né, mesclar os 2, tá certo? No mais, pessoal, cuidado com o que a gente chama de autoplágio. Plágio todo mundo sabe o que é, e a gente sabe que, né, plágio é proibidíssimo. Mas cuidado com as espécies de plágio. Pode ter aquele plágio que é estrutural, né, que é pior ainda, que não é só copiar um trecho, mas você copia a alma do trabalho do outro, né, você copia o sumário, copia a estrutura, faz um trabalho, né, igual de estrutura. E pode existir várias espécies de plágio, vocês encontram também textos bem legais a respeito disso na própria internet. Mas cuidado com uma espécie de plágio que às vezes a banca pode pegar no seu pé e é pouco falada, que é o autoplágio. E tá certo até em falar porque, veja, supondo que eu publico um artigo, tá? Publico um artigo e aí depois faço uma monografia. E aí eu pego aquilo que eu publiquei no artigo e jogo na minha monografia. Daí você vai dizer, nossa, mas qual é o problema? Afinal de contas, você mesmo que escreveu o artigo, você mesmo está escrevendo a monografia, tudo seu tá valendo. Não está valendo, né? Isso, né, neste caso, a gente não tem um trabalho sério. Veja, neste caso, você até pode utilizar um trecho ou outro, mas você tem que dizer, ou até um pedaço maior, mas você tem que abrir uma nota de rodapé e explicar, para não configurar autoplágio, que o que consta nas próximas 2 páginas, por exemplo, ou 3 páginas, né, foi extraído de artigo que você já publicou sobre o tema, que é de continuidade da sua pesquisa, etc. É algo muito bem explicado, muito bem justificado, para não considerar aí, né, a banca não considerar que você fez um autoplágio, certo? Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre outros assuntos de metodologia, porém, por hoje é só, e eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma frase para vocês refletirem, também do Humberto Eco. A tese é como um porco, nada se desperdiça.
Quem aqui já comeu porco, come todas as partes, eu não como, mas quem já comeu todas as partes de um porco sabe que nada se desperdiça, basicamente, né? Então, a tese ou a dissertação, né, a tese de doutorado, a dissertação de mestrado, ou ainda a sua querida monografia, ou seu trabalho de conclusão de curso, enfim, é como um porco. Nada vai ser desperdiçado, tudo vai ser utilizado. Se você eventualmente tiver que tirar uma parte, você vai utilizar depois para um outro artigo, você vai acabar utilizando tudo. E tudo que tá ali faz sentido para alcançar o seu objetivo geral, tá? Então não se esqueça e não desperdice os seus textos, né? Na dúvida, me envie para que eu possa te auxiliar sobre como, né, usar tudo isso que você escreveu. Então aguarde a próxima aula. Um beijo grande, tchau, tchau!